Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre adulto preparado. Essa é a terceira parte da nossa série de vídeos Montessori em casa para iniciantes. Então, se você perdeu a parte 1 e a parte 2, eu vou deixar linkado para você aqui. E quando você puder, vai lá e assiste. Os vídeos são independentes, mas se você assistir na ordem, eu acho que faz mais sentido. No vídeo anterior, a gente falou sobre a importância de seguir a criança, né? De você observar diariamente o seu filho para compreender os interesses dele e endereçar de uma forma apropriada e com um ambiente preparado. Não forçar nada e simplesmente observar e ter o papel um pouco mais passivo. E isso é o que nos traz ao vídeo de hoje. Então, o que é um adulto preparado, né? Quando a gente pensa em escolinha Montessori, o adulto preparado é o professor. E em Montessori a gente chama o professor de guia, que o papel dele é muito mais de guiar a criança do que ensinar, do que dar as lições, né? O professor ele faz muitas lições 1 para 1, em pequenos grupos, mas no geral, na sala de aula o professor ele tem um papel muito de observador, né, de suporte, mas a gente acredita em Montessori que a criança ela tem interesse de se autoeducar. Então, você nunca vai ver um professor lá na frente da sala em Montessori dando uma lição na lousa e explicando um conceito como é feito na forma tradicional. Mas em casa, como que é esse adulto preparado em casa, né? Os pais ou os cuidadores da criança. Então, o primeiro ponto que eu destaco no adulto preparado é o autoconhecimento. Por que é importante você se autoconhecer nesse processo? Porque nós temos crenças que vem de quando a gente era criança, dos nossos primeiros anos de infância, que estão nos fazendo tomar determinadas decisões, ter determinados comportamentos de forma inconsciente, baseado nessas crenças. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que acreditam que a criança ela só pode ser disciplinada se ela apanhar. Então ela tem que levar uns tapinhas, ela precisa da autoridade completa dos pais para ser disciplinada, senão ela vai ser uma criança sem disciplina. Isso é uma crença que provavelmente vem da própria infância da pessoa, né, do adulto. E quando ele era criança, provavelmente ele apanhou. Ou ele conviveu com algum tipo de correção através, né, da violência. E ele acredita que essa é a forma que se educa uma criança. Assim como tem pessoas que acreditam que a criança ela não é capaz de fazer nada sozinha, de tomar decisões, de cuidar de si quando ela é pequena, né? Pessoas que acreditam que o adulto ele tem que controlar a criança. A criança ela é um ser totalmente incapaz de se cuidar e, enfim, de ser autônoma, né? Principalmente uma criança muito pequena. Então isso também é uma crença que vem do histórico daquela pessoa, né? Então, um primeiro ponto importante que eu destaco em adulto preparado é você se autoconhecer, entenda suas crenças, se entenda. Você é uma pessoa que gosta de controlar? Você acha que você tem que estar sempre certo? Você aceita que a sua criança esteja certa em vez de você? Então, se conheça. E o próximo passo depois desse autoconhecimento é você desenvolver uma relação de respeito, de colaboração mútua com a criança, né? A criança, ela é plenamente capaz, ela entende tudo desde muito nova, ela tem capacidade de se cuidar, de ajudar você a cuidar do ambiente, de escolher, de tomar decisões, claro que, né, tudo com um limite e com o seu guia. Então você vai ter esse papel de guia, mas você não vai controlá-lo, você não vai se relacionar com ele de uma forma autoritária, né? Impor o que ele quer fazer e buscar simplesmente disciplina, porque você é o adulto, ele é criança. Não, essa relação ela é mais é uma relação, né, de igual para igual. Você é um ser humano, ele é um ser humano também, ele está em desenvolvimento, ele precisa da sua ajuda. Então, o segundo ponto é desenvolver esse respeito mútuo, verdadeiro, com seu filho, com a sua filha. Eu falei de ambiente preparado, então é a responsabilidade do adulto proporcionar à criança os materiais necessários para o desenvolvimento dela. Então,
A gente, como pais, como cuidadores, a gente precisa se educar, entender as fases de desenvolvimento, que tipo de material oferecer para a criança para cada idade, quais as atividades que ele pode participar na vida prática, que tipo de brincadeira é apropriada para cada idade. Então, é a responsabilidade do adulto entender todos esses aspectos e oferecer para a criança material, os brinquedos, um ambiente preparado para possibilitar o desenvolvimento ideal dessa criança. E daí, então, quando você oferece esses materiais, quando você prepara um ambiente, quando você já está observando a criança, você preparou o seu espírito, você está atuando de forma mais colaborativa com a criança. É importante que você reconheça quando intervir ou quando interromper numa atividade da criança. Tem uma frase muito famosa da Montessori que toda ajuda desnecessária é um obstáculo no desenvolvimento da criança, mais ou menos isso. O que quer dizer que se você, por exemplo, a criança está tentando encaixar uma peça de quebra-cabeça ou ela está tentando colocar água no copo, ela não pediu a sua ajuda, ela acredita que ela é capaz de fazer aquela atividade. Se você interrompe e tenta ajudar muito de prontidão, sem deixar ela tentar algumas vezes, você faz com que ela acredite que ela não tem a capacidade de realizar aquela tarefa, e no longo prazo isso é ruim. Então, dê um passo atrás, observe a criança. Quando você der uma atividade para ela fazer, confie que ela tem capacidade de realizar aquela atividade. Não vai ser perfeita. Se você, por exemplo, tiver uma atividade em que ela vai colocar água de um jarro no copo, suco de uma jarra no copo, ela vai derramar, com certeza ela vai derramar, principalmente uma criança de 1 ano e pouco, 2 anos. Então, esteja preparado para o resultado, mas prepare-se também, prepare seu espírito, prepare suas expectativas, né? Não interrompa, assim, com muita pressa. Uma coisa importante, vamos supor nessa atividade de que ela vai colocar água no copo. Para você não se frustrar muito, coloque uma quantidade pequena de água, uma quantidade que você está disposto a limpar. E para todas as outras atividades também é assim. Deixa ela sujar, deixa ela praticar de uma forma que a sujeira que ela vai fazer é uma sujeira que você está preparado para limpar. Não é muita sujeira, mas também você não tem que interromper o que ela está fazendo com muita frequência, né? Vale destacar que se a criança estiver, obviamente, fazendo alguma coisa perigosa, né? Claro que você vai interromper. Então, se ela está usando um cortador, por exemplo, que mesmo que seja apropriado, se você está vendo que ela vai se machucar, você vai interromper. Claro, a segurança dela está acima de tudo. Mas se aquela ajuda, para pensar, se aquela ajuda não é tão necessária, ela não deu nenhum sinal de que ela quer a sua ajuda, se contenha. Não ajude muito rápido. Deixa ela praticar. Espera ela dar algum sinal. Por exemplo, uma criança muito pequena que não fala ainda, ela vai dar algum sinal de frustração. Os primeiros sinais de frustração, você pode falar: você quer ajuda? A mamãe pode te ajudar. Se você tentar assim, você até fala antes de colocar a mão, né? Mas pense sempre no respeito mútuo. Uma coisa que me ajuda bastante a respeitar o meu filho e dar o tempo para ele fazer as coisas dele é pensar nele como se ele fosse outro adulto. Imagina que ele fosse o seu marido, né? Ou a sua mãe ou a sua irmã. Como que você lidaria com a situação? Você meteria a mão e falaria: não, daqui é assim. Não, você teria mais paciência. A gente tem muito mais paciência, muito mais jogo de cintura para lidar com outro adulto do que a criança, né? E deveria ser o contrário. A criança precisa muito mais da nossa paciência, precisa muito mais da nossa colaboração e muito mais da nossa confiança, porque ela está em fase de desenvolvimento do que um outro adulto. Então pense nisso. Pense se a criança fosse um adulto. Que atitude você tomaria? Outro ponto importante de se lembrar é que o processo ele é muito mais importante do que o resultado. Então, prepare suas expectativas nesse sentido. Quando você está fazendo uma atividade com a criança, envolva ela nas atividades de vida prática. Tenha ela com você no dia a dia. O Ben participa de tudo comigo, até porque eu não tenho outra opção. Então, quando eu vou fazer um almoço, ele está ali junto, ele está lavando um pote, ele está me ajudando a cortar alguma coisa. Está totalmente envolvido no meu dia a dia.
Então, no ponto de alinhar suas expectativas. Alinhe suas expectativas, saiba que o processo é importante. Então, não é uma louça limpa que você quer, não é uma banana bem cortada, não é um chão bem varrido. Você quer que a criança se conheça, que ela se sinta parte da casa. Você quer que ela se desenvolva, que ela aprenda. E ela, né, aos poucos ela vai adquirindo essas habilidades. Então, administre suas expectativas. Tenha as expectativas ajustadas de acordo com a idade da criança. Se você não for uma pessoa muito paciente, e eu falo isso porque eu não sou, eu tenho que fazer um trabalho diário para melhorar, né, a mim mesma, de autoconhecimento mesmo. Eu leio muita coisa, eu converso com muitas pessoas, porque eu faço um trabalho diário para melhorar. Eu não tenho um background em educação infantil. Para mim isso é um assunto novo, é uma novidade, e o Benjamin é meu primeiro filho. Eu tô aprendendo muito com ele, mas eu tenho que fazer sim um trabalho diário. Muitas vezes eu tenho que respirar fundo. Quando ele derruba uma coisa toda no chão, você tem aquele impulso de brigar, de se chatear, de se frustrar. Mas é que eu falei, isso vem das nossas crenças, vem da forma que nós somos criados. Dificilmente um grito ou a violência vai resolver qualquer problema. Especialmente quando o assunto é criança, né? Então, não vai achando que pra mim é fácil, que tudo vem fácil, que eu tenho uma mente Montessori formada, e não, eu tenho também que fazer esses trabalhos, e são diários, é uma construção gradual, né, de um adulto preparado, não é da noite pro dia, né? Então, assim, também não se cobre muito. Você vai precisar de tempo para te ajudar, né, a ter mais paciência, menos frustrações. Como tudo na vida, ajuste as suas expectativas. Não espere que uma criança de 2, 3 anos vai fazer alguma coisa perfeitamente. Foque no processo e não no resultado. Já falei, mas vou destacar: se eduque. É importantíssimo, se você quer educar o seu filho, utilizando uma metodologia que você não está familiarizado, que no caso é Montessori. É importante que você se familiarize. Como? Leia livros. Eu vou deixar algumas referências aqui no box de informações. 2 ou 3 livros que eu acho fundamentais para quem está começando a aprender mais sobre Montessori. Mas não só sobre Montessori, educação positiva, a disciplina positiva, aliás, e tudo que tem a ver com a forma que você está educando seu filho. Eduque-se, leia, assista, converse com pessoas que entendam do assunto. Se puder, faça cursos online. Se você não buscar conhecimento, se você não quiser gastar tempo para se aprimorar no assunto, vai ficar difícil. Porque, embora seja uma filosofia bastante intuitiva, bastante natural, assim, eu acho super fácil. Muita coisa você vai com a sua intuição, siga o seu coração que dá certo. Existe sim princípios, existem informações que precisam ser lidas e precisam ser aprendidas para te ajudar no processo. E é isso, gente. Prepara o espírito. Não é fácil, principalmente para nós que já temos preconceitos, temos crenças, temos um passado que nos condena. Brincadeiras à parte, não vai ser fácil. A criança, ela vive num universo paralelo, uma coisa totalmente... O tempo delas é totalmente diferente do nosso. Então, se você sai com uma criança para passear, você entende bem esse conceito. Ela para pegar uma plantinha, uma pedrinha, é outro tempo. Então, paciência é fundamental. Muita gente que eu conheço começa a fazer meditação para desenvolver mais, como é que é a palavra? Para ficar mais mindful, né? Para ter mais paciência, para ter mais autocontrole e viver em paz consigo mesmo e com a criança. Então, não estou falando que é fácil, mas vale a pena. Eu recomendo fortemente. Então era isso que eu tinha para falar. Não se esqueça de assistir as partes 1 e 2 desse assunto. Deixa perguntas para mim no comentário, se vocês tiverem, claro.
Se inscreva no nosso canal, deixe um joinha se você gostou do vídeo. Boa sorte na sua jornada e até o próximo vídeo. Um beijo.